E um pouquinho antes da gente começar o Acorda Metrópolis, uma horinha antes, veio uma notícia internacional urgente, importantíssima, e é por isso que a gente vai abrir o Acorda Metrópolis dessa segunda-feira, o primeiro da semana, com essa notícia. O Keir Starmer, premier do Reino Unido, renuncia ao cargo. Sempre que tem uma mudança dessa, é sempre muito importante, movimenta o mundo todo, porque é o primeiro-ministro, ele é aquele chefe de Estado do Reino Unido, é ele que faz todas as movimentações políticas ali para o país, não é a figura da realeza, né? Lá eles têm o poder dividido em dois, mas a realeza ali é só aquela figura que vai para reuniões com outros países, mas que não movimenta a política do país, não faz nenhum tipo de medida, né, dentro do país. Olha só, vamos ler juntos a matéria que traz os detalhes sobre isso, tudo que a gente está sabendo. É claro, próximas horas, os próximos dias é que a gente vai entender melhor como vai ser a sucessão dele. Mas o premier apresentou a sua renúncia após acumular desgaste na liderança do Reino Unido e enfrentar uma rebelião em seu próprio partido. Vamos lá. Aqui o Carlos Stênio Brasilino e a foto dele, né, para você se recordar. A gente falou bastante dele na semana passada, inclusive, por causa lá do G7, que o presidente Lula foi convidado. O Brasil não faz parte do G7, mas foi como país convidado. E ele sentou ali bem pertinho do Trump. A gente comentou em alguns momentos em que ele apareceu, teve declarações importantes também sobre a questão das redes sociais para os adolescentes lá até 16 anos, lembra? A gente também falou bastante dele naquela ocasião. Bom, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer, ele anunciou no início dessa segunda-feira que renuncia ao cargo e disse o seguinte, abre aspas, todas as decisões que tomei foram pensando em colocar o país que amo em primeiro lugar. É por isso que renunciarei à liderança do Partido Trabalhista, fecha aspas, disse o Starmer no discurso em que falou sobre a sua decisão e ele continuou depois, abre aspas de novo. Também darei ao meu sucessor o meu apoio total e inequívoco, sabendo que ele herdará uma Grã-Bretanha muito mais forte e justa do que aquela que herdei há 2 anos, mais bem preparada para os desafios que virão e mais capaz de garantir que o Partido Trabalhista conquiste em um segundo mandato, fecha aspas. Ele encerrou o discurso dizendo que deixará o maior cargo do país para dedicar mais tempo ao trabalho mais importante, que é como pai e marido. Muitos usam a mesma justificativa, né? Já que é realmente um cargo bastante complexo de se ter. E ele continuou, abre aspas, e quando eu deixar o cargo mais importante do país, dedicarei mais tempo ao mais importante, ser o melhor marido possível para minha fantástica esposa, a Vicky, que tem sido um porto seguro ao meu lado nos bons e maus momentos, e ser o melhor pai possível para meus filhos, meus lindos filhos, que são meu orgulho e minha alegria, fecha aspas. O Starmer ainda ressaltou que conversou com o rei Charles III para informá-lo da decisão. Ele afirmou que permanecerá como primeiro-ministro interino até que um novo líder trabalhista seja escolhido nas próximas semanas, e o Keir Starmer é o 6º primeiro-ministro em uma década a anunciar uma saída prematura. A renúncia ocorreu um dia antes do 10º aniversário do sim do Reino Unido para deixar a União Europeia, o Brexit, uma decisão que ainda agita a economia e a política do país. Nesses 10 anos, portanto, ele é o 6º primeiro-ministro, cada um aí tendo quase que 2 anos, 1 ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e é entendido um tempo prematuro, né? Principalmente porque ele já enfrentava bastante crítica, mas tem esse entendimento de que ele poderia ficar mais tempo. E ali tem a parte que a gente leu dele conversando com o rei Charles III, isso sempre acontece, né? O rei, ele precisa aceitar a decisão ali que vem do parlamento inglês, mas é claro, se ele não tem uma boa relação com o primeiro-ministro, a vida do primeiro-ministro fica bastante difícil, mesmo que o rei não tenha esse poder de voto, não tenha esse poder político à frente do país, o poder político no sentido de tomar medidas, né? Mas ele fica ali sendo avisado e visitado pelo primeiro-ministro o tempo inteiro.
tem alguma novidade no parlamento, tem alguma novidade para o país, o primeiro-ministro quase que vai pedir uma bênção à realeza, né? É mais ou menos assim que funciona. E quando ele renuncia, ele também precisa fazer esse aviso à realeza. Nesse momento é o rei Charles III. Bom, para a gente concluir esse resumão do Keir Starmer, a gente fala um pouquinho mais sobre esse desgaste interno que vinha acontecendo em relação ao nome dele. O premier apresentou a sua renúncia após acumular desgaste na liderança do Reino Unido e enfrentar uma rebelião em seu próprio partido. Segundo a rede de televisão britânica Sky News, cerca de 100 parlamentares do Partido Trabalhista, atualmente liderado pelo Starmer, exigiram publicamente a renúncia dele. E o jornal britânico The Observer, por sua vez, apontou que a decisão foi tomada depois de Starmer ter concluído que a sua posição já não é sustentável após conversas mantidas nos últimos dias com ministros do governo, conselheiros ali da Downing Street, que é onde fica, né, a casa do primeiro-ministro e de onde ele despacha, né, e onde ele fez o discurso dele da renúncia hoje. Líderes sindicais e doadores do Partido Trabalhista, fecha aspas, essas aí palavras ali do partido dele, né, ao jornal The Observer. O Starmer também se enfraqueceu mais na sequência das recentes declarações do rival interno Andy Burnham, que anunciou a sua intenção de desafiar o líder pela liderança do Partido Trabalhista. E também o Burnham, ele é prefeito da Grande Manchester e com uma trajetória de destaque no Partido Trabalhista, ele derrotou nessa semana, lá na semana passada, de maneira contundente, o candidato do movimento da extrema-direita Reform UK no distrito de Macclesfield, noroeste da Inglaterra. E o triunfo lhe garantiu um lugar no parlamento e a força política para enfrentar o primeiro-ministro na disputa pela liderança do partido. Antes mesmo do Starmer sofrer tudo que muito provavelmente viria pela frente por causa dessa mudança ali, dessa vitória grande do Burnham, ele deixa o partido, deixa a liderança dele ali, né, o cargo de premier. E aí o popular político de 56 anos, o Burnham, que já foi ministro da Saúde, afirmou que planeja enfrentar o Starmer pelo comando do partido e precisava vencer a votação de alto risco para ter condições de iniciar essa disputa. E é isso, lá na matéria do Metrópolis.com, está na capa de Mundo, da nossa editoria de Mundo, tem todos os detalhes, eu te convido a acessar para você não ficar por fora de nenhum detalhe disso. E claro, a gente ao longo da semana vai falar muito sobre isso por causa da sucessão. É sempre importante. O primeiro-ministro do Reino Unido é o presidente, mais ou menos, na proporção aqui com a nossa democracia, aqui como funciona a nossa democracia. O grande chefe de Estado, é a maior liderança política do Reino Unido. É isso, vamos continuar falando de eleição.